Olá, senhoras e senhores, boa noite, tudo bom? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Como é que vocês estão aí? Todo mundo aí? Que alegria tê-los aqui a bordo. Nossa primeira transmissão ao vivo, e é ao vivo mesmo. Esse aqui é um cenário virtual. Estamos transmitindo diretamente dos nossos estúdios de Marte 3. Aos que me conhecem, boa noite, sou o professor Walter Capanema. Eu quero deixar aqui um abraço aos amigos aqui presentes, o Alexandro, o Eric, o André Fares, Paulo Capanema, a Daniela Viegas, Samanta Vieira, Elina, Átila, Marcelo Fares. Tudo bom, gente? Uma alegria tê-los aqui a bordo dessa primeira live. E ao vivo, não está gravado. Eu não sei que horas são agora, são 7h31 mesmo aqui no Rio de Janeiro. E aos que não me conhecem, eu sou professor de Direito Digital, Direito Eletrônico. Já trabalho com isso há mais ou menos uns 10 anos. Eu comecei na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE, onde em 2012 eu criei um curso desse assunto. Em 2013 eu comecei a oferecer esse curso para os magistrados, em EAD. Então eu tenho uma grande experiência em EAD que eu comecei com juízes. E eu gostaria de trazer para mais pessoas, de trazer para o público em geral, para democratizar esse ensino. E a gente começou antes, num grupo de WhatsApp, até que não quiser, depois eu vou deixar aí o contato, a gente começou justamente a discutir alguns assuntos sobre o Marco Civil, sobre o direito, e até eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto de oferecer a todo mundo um curso gratuito de introdução de direito digital para iniciantes. Então, se você não entende nada de direito digital e quer aprender, aguarde que vai sair para você um curso de direito digital gratuito, ensinando as questões básicas, como funciona a internet, as questões de cybercrimes, marco civil, provas digitais. Então, eu acho que é muito interessante a gente democratizar esse estudo e incentivar bastante isso. Outra coisa que eu acho interessante de comentar nesse nosso começo é o seguinte: por que eu comecei a querer tratar com vocês esse artigo do Marco Civil? Eu quis falar com vocês o seguinte: o Marco Civil da Internet é uma lei muito interessante. Eu vou ajeitar aqui minha gravatinha. Tá arrumado, gente, tá? Então, o Marco Civil da Internet, eu acho uma lei muito interessante, e eu acho muito interessante para quem não é do direito, e também para quem é do direito, conhecer os conceitos técnicos que o Marco Civil tem no artigo 5º. Porque o Marco Civil não é puramente uma lei civil, é uma lei que serve para o direito do trabalho, é uma lei que serve para o direito civil, para a família, porque ele tem uma parte probatória muito importante e muito interessante. Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje, se vocês me permitem, e eu pensei numa aula de mais ou menos meia hora, pode ser? Numa aula mais ou menos de meia hora, é da gente fazer um apanhado básico sobre o Marco Civil da Internet. Vocês já leram o Marco Civil? Alguém aqui já leu o Marco Civil? Tá? Então, eu vou começar aqui. O Marco Civil, para quem não conhece, é a Lei 12.965 de 2014. Ok? É um projeto de lei. Ele começou como um projeto de lei, né, em 2011, e antes de ser um projeto de lei, ele começou como algo colaborativo, né? Tinha um site da internet, onde todo mundo podia mandar as suas sugestões, e as sugestões mais importantes foram compiladas num projeto de lei, da relatoria do deputado Molon, então do PT, e foi aprovado em 2014 com muito estardalhaço como a Constituição da Internet. E aqui especificamente eu quero trabalhar com vocês a parte técnica, a parte digital do Marco Civil da Internet. Ok? E quando a gente vai começar então a falar isso, a gente vai então já de cara para o artigo 5º. O artigo 5º lá no seu caput diz lá: para os efeitos desta lei, considera-se. Então, eu tenho aqui, nesse artigo 5º, um rol de conceitos. E o curioso é que você parar a pensar, várias leis que trabalham com temas assim muito complexos, como o Código Florestal, como a Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm uma parte introdutória, justamente um artigo ou dois, que tem os conceitos básicos, os conceitos mais importantes. Então, na Lei de Proteção de Dados, você tem lá o conceito de consentimento. Na Lei Geral de Proteção de Dados, na Código Florestal, você tem o conceito de Amazônia Legal, lá, Floresta da Amazônia. Então você tem esses conceitos. E eu quero trabalhar com vocês esses conceitos.
primeiro conceito, que é um conceito que o Marco Civil traz, que até de certa forma é óbvio, mas é interessante, é o conceito de internet. Já tem aqui uma pergunta do Eric. O Eric perguntou por que a Lei Geral de Proteção de Dados sobrepõe o Marco Civil em relação à proteção de dados. Até é interessante comentar isso, Eric, porque o Marco Civil, a ideia dele original não era falar de proteção de dados, né? Mas por causa daquele famoso rapaz lá, o Snowden, houve uma pressão política, uma pressão popular, para tratar de questões envolvendo proteção de dados. Então você vê a questão de privacidade e intimidade, principalmente nos seus artigos 7º e 8º. Mas eu vejo que é mais importante, uma norma especial, é uma norma voltada para isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Voltando aqui, vamos então falar da internet. Olha que conceito interessante. A internet é o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para o uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Isso, para quem é do direito, não faz o menor sentido. Então, poxa, meu Deus, protocolo, com escala mundial, com comunicação, mas, meu Deus do céu, o que é isso? A internet significa internet working, né? É uma rede que liga outras redes menores. A internet é uma grande estrada de estradas, é como se fosse o Rio Amazonas e você tivesse as redes menores que seriam os seus afluentes. Eu me lembro que eu estudei isso no colégio, não estou lembrado. Tinham Solimões e outras redes lá, e outros rios que não estou lembrado. Mas dito isso, a internet ela trabalha com protocolo. O que é protocolo? Você tem um conceito de protocolo lá na legislação de direito internacional. É outra coisa. Aqui, protocolo é uma linguagem de comunicação de computadores. Então, o que é importante dizer é o seguinte, que a internet é uma rede mundial e o Marco Civil, lá na sua parte introdutória, artigos 2º, 3º e 4º, eles reconhecem a escala mundial da internet. A internet é uma rede mundial, que essa rede, embora tenha pessoas de várias culturas e várias línguas das pessoas, esses computadores, maravilhosamente, trabalham sob as mesmas línguas. Os computadores trabalham sob as mesmas línguas que são os protocolos. Os protocolos lógicos que a lei fala, ok? Então o que acontece? É uma rede pública, isso é uma rede aberta, ela começou como algo voltado no aspecto militar do governo americano. Alguns autores dizem que a internet ela foi surgida na questão da Guerra Fria, mas a maioria dos historiadores de internet diz que não tem nada a ver com Guerra Fria, não tem nada a ver com a União Soviética, foi uma necessidade de modernização. Inclusive o idealizador da internet, a pessoa que pensou em galáxia de internet, foi o J.C.R. Licklider, né, que ele era formado em psicologia, tem um trabalho muito interessante de 1962 chamado alguma coisa que tem a ver com a galáxia da internet, eu esqueci o trabalho. Mas dito isso, a internet ela tem muita relevância para a gente, porque a internet hoje em dia é a principal forma, é o principal meio de comunicação, é o principal meio de transporte de dados, é o principal meio de comércio, a gente pode dizer assim, e mais ainda, dessa última eleição, mostrou que a internet é a principal forma de exercício do direito, das capacidades eleitorais, do exercício dos direitos eleitorais. A propaganda eleitoral aconteceu na internet. Tanto que o candidato que venceu foi o candidato que tinha menos horário no horário eleitoral gratuito. Ou seja, o horário eleitoral gratuito morreu. A internet é a grande figura, é a grande protagonista. E é muito importante quem é do direito conhecer esses conceitos do artigo 5º, ressalto aqui a importância, porque a gente precisa, para entender, para aplicar o direito ao fato, ou fato ao direito, conhecer o fato. E os fatos tecnológicos demandam o conhecimento de como a internet funciona e de tudo como é que funciona. Então, obrigado, gente, pelo apoio. Então, vamos lá. Agora, outro conceito que a lei traz, de terminal. Terminal é o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Então, olha que interessante, o que é dispositivo? Eu não consigo pensar assim de cabeça numa lei que fale de dispositivo. Eu lembro, talvez, da Lei Carolina Dickmann. Se você abrir o Código Penal no artigo 154A, ele vai ter lá no seu caput o crime de invasão de dispositivo informático. Então a gente percebe que o dispositivo, portanto, eu interpretaria que é qualquer máquina que tem capacidade computacional e, para fins do Marco Civil, ele tenha
conexão à internet. Mas, Walter, qual a relevância da gente falar isso para o direito? A relevância é que se você tem uma webcam que se conecte à internet, ela é um terminal. Até porque não tinha uma botnet que ela trabalhava com webcams? Era uma botnet de webcams, acho que era Mirai, não é isso? Uma botnet, né, ou seja, uma rede de computadores zumbis que utilizavam botnet. Ok? Então, meus amigos, olha só. Terminal é isso aí que está. Terminal é computador, é o tablet, é o celular, é a geladeira que se conecta à internet, não sei se o Tamagotchi não se conecta à internet, mas ninguém mais tem Tamagotchi, o Apple Watch. Se tem capacidade computacional, é uma interpretação minha. E se tem conexão à internet, é terminal. Mas eu agora vou comentar com vocês o conceito que para o direito é o mais complicado, mas é o conceito mais importante desses que a gente está falando. É o conceito de IP. IP. IP é o endereço de protocolo de internet, né? É o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir a sua identificação definido segundo parâmetros internacionais. Então, na realidade, senhoras e senhores, o IP ele é definido por um parâmetro internacional. Assim como você tem os protocolos, tudo que você tem técnico na internet, como regra geral, é internacional. São padrões internacionais. Afinal de contas, se seu computador vai se conectar a um servidor do YouTube, nos Estados Unidos, ou no Congo Belga, ou na Irlanda, é preciso que ele fale numa linguagem internacional. Ok? Mas dito isso, meus amigos, olha que conceito importante. O que é o IP? Eu costumo, em aula, e bastante tempo, fazer o seguinte paralelo. O IP está para o computador assim como a placa está para o automóvel. O IP está para o computador assim como a placa está para o automóvel. Ou seja, é um número, é um código que identifica uma máquina. Ela não identifica a pessoa que está dirigindo o carro, nesse exemplo, ou mexendo no computador. E veja que o Marco Civil, nesse conceito, volta aqui no slide, ele falou que é um código atribuído ao terminal. Alguns julgados de alguns tribunais, não estou lembrado do STJ, antes do Marco Civil, entendiam que o IP identificava o usuário. Não, o IP identifica o computador. Ok? Olha só que coisa interessante. Do ponto de vista probatório, então isso é fantástico. Porque, olha só, se eu uso meu computador para acessar um site, por exemplo, de pornografia infantil e pratico o crime, perdão, do artigo 241A do ECA, eu não posso estabelecer a presunção que o dono do computador foi que acessou. Se eu tenho um IP de um computador que acessou, eu não posso atribuir essa presunção na esfera penal que foi o dono do computador que acessou. Cabe a acusação, ao Ministério Público no caso, né, provar que foi o dono do computador que acessou o site ilícito. O sistema acusatório. Entendeu? Então, olha como é a importância do IP aqui e olha a importância de você compreender o aspecto probatório. Eu entendo, por outro lado, isso é um entendimento meu, que na esfera civil isso pode ser diferente. Ou seja, digamos que o IP do meu computador criou um perfil falso ofendendo alguém. Eu sou processado pela vítima. Ok? Sou processado pela vítima. Eu falo, em defesa, que não fui eu. Olha, não fui eu que acessou, foi um hacker. Eu vejo que, nesse caso, por ser uma esfera civil, inverte o ônus da prova. Inverte o ônus da prova. Eu apresentei um fato impeditivo. Instintivo. Então, instintivo, seria produção instintivo? Instintivo. Então, nesse caso, inverte o ônus da prova. Caberia, então, ao réu, a mim, comprovar que fui invadido. Então, eu trato a questão do IP em situações diferentes. Entendeu? Estão entendendo, gente? Perfeito? E outra coisa que eu acho importante falar em relação ao IP, que esse conceito do Marco Civil, ele atribui ao IP apenas a função de identificar. Coloca na tela lá. Aí a função aqui, olha, vou botar aqui, vou chamar a atenção aqui para vocês, a função de identificação. Estão entendendo? Eu vou mais ainda. O IP, além da função identificativa, tem a função localizadora. Por quê? Porque eu consigo definir o IP por regiões.
Quando você tem um IP, eu sei que a informação vai até mim. Eu estou dizendo, olha, essa informação saiu da minha máquina e está indo para outra pessoa. Então eu vejo que o IP tem duas funções. Função identificadora da máquina, como o Marco Civil fala muito bem, e a função a função localizadora. Ele localiza na rede, localiza no ambiente físico também, de certa forma, de uma forma aproximada, aquela pessoa. Ok? Prosseguindo aqui mais um pouco, como é que você descobre o seu IP? Como é que você descobre o seu IP? Tem vários sites, meu IP alguma coisa, meu IP.net. E aí que eu falo outra coisa para vocês. O número IP, ele, de nós, usuários da internet, esse número IP é um número que ele é temporário. A cada conexão que você faz, muda seu IP. Então, normalmente, o IP das pessoas, né, tirando os IP dos servidores, dos sites, esses IPs dos usuários, costuma ser temporário. Ele modifica a cada conexão que o usuário faz, a cada vez que ele liga e desliga o computador, melhor dizendo. Mas aí, senhoras e senhores, eu vou começar a tocar em temas polêmicos. Até agora, eu só falei coisas tranquilas, coisas assim que não tem muito problema. Mas eu quero contar um para vocês porque eu quero dar uma notícia para quem não sabe, né? A quantidade de números IPs no mundo já está esgotada. Já está esgotada. Não é verdade? Já está esgotada. Não temos mais IPs no mundo. Aqui falar o quê? Então manda para o negócio, a produção aqui, senhor. Mas o que acontece é o seguinte, o número IP já esgotou. Voltou? E agora? Voltou o som? Voltou? Posso continuar, gente? Beleza, voltou. Então isso acontece nas melhores famílias. Então até nos nossos programas assim, ao vivo acontece. Então eu não me perdi na nossa historinha, porque veja bem, a gente está falando de IP, não é isso? O IP esgotou. O IPv4, um padrão que eu acho que dos anos 80, ele tinha 4 bilhões, 294 milhões e alguma coisa. E esse padrão esgotou. E agora se está buscando implantar o padrão IPv6. O padrão IPv6, senhoras e senhores, é um padrão que vai trabalhar com a quantidade, eu não sei dizer esse número, porque eu sou de humanas. Eu sei, até bilhão eu sei contar, mas eu sei que é número pra caramba. Mas eu sei que esse número vai esgotar também, porque na internet, na informática, na internet, tudo se esgota. Tá todo mundo com som? Tá mudo? Tá mudo ou tá com som? Estão ouvindo? Estão ouvindo? O som já está corrigido. Já estão ouvindo? Voltou? Maravilha. Então vamos lá, gente. Então o que acontece? Se o padrão IPv4 estabelece que os IPs acabou, logo agora, senhoras e senhores, que está todo mundo usando a internet, então na sua casa tem 10 mil, não tem tudo na internet? Você tem geladeira eu não sei, você deve ter computador, smartphone, impressora, tudo isso que é IP. Tudo isso que é IP. E como é que você faz isso? Aí inventaram um puxadinho de IP. Não é com esse nome. O nome técnico é o famoso CGNAT. O Carrier Grade Network Address Translator, não é isso? Falei bonitinho? Carrier Grade Network Access Translator. O que esse CGNAT faz? Olha só. O provedor de internet, vou botar aqui. O provedor de internet, ele atribui ao IP, a vários usuários. Mas ele ele identifica esses IPs, esses usuários, pela uma porta lógica. Cada usuário tem uma porta lógica diferente, né? A porta lógica.
A questão é que você vai ter vários usuários compartilhando o mesmo IP. Pensem a confusão que isso vai dar do ponto de vista probatório. Alguém criou um perfil falso no Facebook. Você pega um IP. Esse IP na gíria é nateado, ou seja, esse IP é compartilhado. Como é que você vai chegar até o causador do dano? Como é que você vai, seja um crime, seja um delito civil? Olha a complicação que isso vai dar, gente. Olha a complicação que isso vai dar. Mas eu vou comentar mais adiante algumas polêmicas do IP quando eu falar de registro de conexão de aplicação. Aguarde e confie. Então, gente, olha só. Aqui no inciso 4, eu tenho um conceito que é bem um conceito de engenharia, né? Bem coisa de engenharia de rede. O administrador de sistema autônomo, né? O ASN, ASA, tem vários conceitos, né? O que ele é? Uma pessoa física, e a expressão correta do direito nem pessoa física, é pessoa natural. É a pessoa natural jurídica, ou seja, eu posso ser uma ASA, que administra blocos de IP. E eu sou cadastrado no ente nacional, no CGI-BR, no registro BR. Então, é uma entidade ou uma pessoa natural que administra uma grande quantidade de IPs, como uma grande empresa, como uma universidade, como um grande clube. Então, essas instituições, por cuidarem de muitos IPs, eles têm um conceito aqui que vai ter uma relevância mais adiante, do Marco Civil. Ok? O outro conceito que eu tenho aqui, que é muito relevante, é o conceito de conexão à internet. Conexão da internet é justamente a habilitação. É por meio de um login e senha, por meio de uma conexão por IP, por meio de alguma outra forma de autenticação. Eu tenho o meu terminal, ele pode receber e enviar pacotes de dados pela internet. A pergunta é, meu Deus do céu, o que é pacote de dados? O pacote de dados, gente, eu vou explicar para vocês de uma forma assim, bem simples. Quando você envia um e-mail para alguém, esse e-mail ele não vira um envelope e sai do seu computador digitalmente, não. Qualquer informação que trafega pela internet, ela é quebrada em pequenas partes, em pacotes. Cada pacote ele tem o endereço do IP do remetente do destinatário e tem outras coisas, né, nesse endereço, nessa etiqueta. E todos eles, nesse cabeçalho, seria o conceito técnico, nesse cabeçalho, eles saem do computador e depois se encontram no destinatário. Eles saem do remetente, eles quebram e chegam até o destinatário e se juntam. Então os dados trafegam na internet sob o formato de pacotes. Acho que foi um conceito técnico aí que deu certo. E agora eu chego a uma parte muito importante, porque é uma parte que tem extrema relevância probatória, que é a parte do artigo do inciso 6. Olha lá. Registro de conexão. É o conjunto de informações referentes à data e à hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado para o envio e recebimento de pacotes de dados. Meu Deus, Walter, traduz isso. Pensa o seguinte, toda vez que você se conecta à internet, o seu terminal ele ganha um IP. Esse IP ele é temporário, ele muda a cada conexão. Então, para fins probatórios, é fundamental que eu tenha um documento para armazenar todas as alterações de IP. Então, se meu computador, hoje, 17/1/2019, às 19 horas e 55 minutos, horário de Brasília, tem um IP tal, essa informação vai ter que estar lá nesse documento. O registro de conexão vai estar dizendo que, olha, o IP tal foi usado na hora tal, no dia tal, pelo usuário tal, pelo computador ligado a tal. E aí que é importante, tem uma questão muito importante, aliás, tem várias questões importantes. Primeira delas, uma questão prática. Normalmente, quando você vai ter acesso
ao registro de conexão, esse documento, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Digamos que alguém criou um perfil falso meu. A primeira coisa que eu vou fazer é buscar, né, quem teve esse IP. Então, a questão é o seguinte, para eu ter acesso ao IP que está armazenado, eu só posso ter por meio de uma ordem judicial prévia. Uma ordem judicial prévia. Como o Vitor falou muito bem, são os logs. Os registros, outro nome do registro são os logs. Então, o que acontece? Eu só posso ter acesso ao conteúdo do registro mediante prévia ordem judicial. E outra coisa, o provedor de conexão, o seu provedor de internet, ele só vai guardar o seu registro de conexão pelo prazo de 1 ano. É um prazo muito pequeno. É um prazo muito pequeno, 1 ano. Então, o que acontece? Alguém criou um perfil falso seu, corre para você buscar o registro. Corre para buscar o registro. Ok? O prazo do registro, da guarda, é de 1 ano. E outra coisa, quando você pede o registro judicialmente, não adianta você pedir o acesso ao registro basicamente pedindo a duração, a hora. É importante que a empresa que armazena os logs, ela indique também para você qual é o sistema de hora que ela está armazenando. Porque você tem vários sistemas de hora. Você tem o sistema GMT, o GMT, Greenwich Meridian Time, que durante muito tempo foi o sistema padrão. E aqui no Brasil, no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente está usando agora GMT-2, né, porque é horário de verão. Mas agora se passou a utilizar em escala mundial o UTC. Eu acho que é Universal Time Coordinator, né? A pergunta do Vitor. Professor, o provedor pode se negar em alguma situação a não disponibilizar esse acesso aos logs? Olha, Vitor, eu entendo que não. Porque basicamente ele deve obedecer uma ordem judicial. Se eu, pessoa física, pessoa natural, peço diretamente a ele pode se negar. Ele pode falar, olha, eu só posso ceder mediante prévia ordem judicial. Se há uma ordem judicial, meu amigo, com o juiz não tem brincadeira. O juiz pode estabelecer uma multa diária. Então, se há uma ordem judicial determinando a entrega, ele é obrigado a entregar. Não tem conversa. Ele não pode. O que de repente ele pode falar é o seguinte, olha, desse período já foi apagado. Ele pode de repente argumentar que esse período já passou o prazo de 1 ano. Ok? Um outro conceito muito importante para a gente é de aplicação de internet. A aplicação de internet são todas aquelas funcionalidades que a internet nos propicia. Os jogos, os aplicativos, o YouTube, o Tinder também, que não tem muita utilidade, não sei, graças a Jennifer. Mas aí o que acontece? Tudo isso é aplicação, tudo isso são os serviços, tudo isso faz parte da internet também. Mas veja bem, eu falei para vocês do registro de conexão, que é uma informação que é armazenada pelo provedor de conexão pelo prazo de 1 ano, artigo 13 do Marco Civil. Por outro lado, os sites de internet, da internet e os aplicativos, que são empresas, eles precisam também armazenar um registro, que é o chamado registro de aplicação. O registro de aplicação. Registro de aplicação. O que é o registro de aplicação? É a guarda dos IPs feita pelo provedor de aplicação. Então, eu vou dar um exemplo prático para que vocês percebam como se manuseia na prática a questão probatória com o Marco Civil. Vou pegar de novo o exemplo do perfil falso. Criar um perfil falso meu. Criar um perfil falso meu no Facebook. Eu peço uma ordem judicial, para que o Facebook entregue os IPs daquele perfil falso. Os provedores de aplicação, eles devem guardar esses registros pelo prazo de 6 meses. 6 meses. O provedor de conexão, 1 ano. O provedor de aplicação, 6 meses. Então eu tenho IP. Eu vou ter o IP, a data, a hora, o sistema de hora, tudo. Então, com base nessa informação do IP, eu vou até o provedor de internet e falo, provedor de internet, isso também por ordem judicial, quem é que usou o IP tal, no dia tal, na hora tal, no ano tal? Ah, foi esse computador está cadastrado no nome do fulano de tal. Entenderam? Entenderam? Mas aí vem a pergunta, como é que você descobre o provedor de alguém? É preciso uma ordem judicial?
Porque quando o Facebook, por exemplo, te entrega a informação do IP, não tem mais nada. É só IP e um monte de coisa lá, um monte de coisa complicada. Você vai em vários sites, por exemplo, maxmind.com, posso escrever aqui na tela? Vou botar aqui, vou tirar aqui o slide. Vou tirar aqui os slides e vou botar aqui para vocês, aqui no chat. Vou botar aqui para vocês, olha, www.maxmind.com. Vocês vão no maxmind.com. Eu não ganhei um centavo nisso não, gente. Não. Então, ele tem uma versão free e tem uma versão paga. Pode deixar aqui comigo. Uma versão free. Então, você coloca lá, ele vai dizer para você qual é o provedor daquele IP. Olha, esse IP pertence ao UOL. Então, você pede uma ordem judicial, né, para que seja entregue o IP. Pergunta aqui do nosso amigo Versa. A prescrição é de 1 ano, é isso? Eu não diria que seja um prazo de prescrição. É um prazo de guarda de documento. Olha só, o provedor de conexão, ele guarda pelo prazo de 1 ano. 1 ano. O provedor de aplicação, o Facebook, a rede social, o Google, pelo prazo de 6 meses. Se você descobrir, se você aqui no seu caso descobriu que só tinha um perfil falso depois de um prazo de 1 ano, você não vai ter mais como usar essa prova do IP, do log. Você pode se valer de outra prova. De repente a pessoa confessou no WhatsApp, ele tem uma testemunha que viu o cara usando o IP. Então você veja bem, não é que você não vai ter como viabilizar a sua ação. Tem, mas não pela prova do IP. Ok? Aí, meu amigo Eric, se IP é fake, aí você vai ter que buscar um perito forense. Até faço merchan se alguém se tiver algum perito aí. Porque, o que acontece, normalmente, quando alguém vai criar um perfil falso, vai fazer uma bobagem envolvendo a responsabilidade civil, não vai esconder o IP, porque as pessoas não sabem esse tipo de coisa técnica. É mais para gente, para pessoas ligadas à tecnologia, que conhecem informática, que sabem ocultar IP, usar VPN e outras coisas. Ok? Agora, olha uma coisa interessante. Eu falei para vocês da porta lógica. Se lembra da porta lógica? Pergunto para vocês, senhoras e senhores aqui, a porta lógica é obrigada a ser guardada? Ou seja, o provedor de aplicação e o provedor de conexão deve armazenar a informação da porta lógica? O que vocês acham? Deixa eu voltar aqui para o slide enquanto isso, depois a gente... O que vocês acham? A porta lógica deve ser armazenada, porque a porta lógica, no IP nateado, no IP que é compartilhado, ela identifica os computadores naquela rede. O Eric falou que não. A interpretação do Eric é interessante porque quando você vê o conceito de registro de conexão, veja que não diz lá a guarda da porta lógica. Produção, coloca lá na tela. Olha só, ele fala conjunto de informações, né? Com informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e endereço IP, utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacote de dados. Olha, Eric, a sua tese é interessante, porque realmente uma interpretação, e essa interpretação é o que os provedores de internet, perdão, e os sites defendem, é que não há responsabilidade. Mas olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui. Eu peguei uma decisão do TJ de São Paulo, e olha só, o TJ de São Paulo, ele é muito rico em julgados, até porque a maioria dos casos são lá. Muito rico, né? O professor Fernando Tasso, lá do TJ de São Paulo, da Escola Paulista de Magistratura, ministra muitas aulas sobre isso, um excelente professor, um amigo querido, se ele estiver aí online, manda um abraço para ele. Esse julgado é interessante, meus amigos, porque é o seguinte, olha o que diz aqui. Para que se concretize a guarda dos registros de acesso a aplicações de internet, determinada pelo caput do artigo 15 do Marco Civil, né, possibilitando que o provedor de conexão identifique o usuário final dos serviços de internet, faz-se necessário o registro não somente dos elementos trazidos no artigo 5º, incisos 8, endereço do IP e da porta de utilização, mas também a identificação da porta lógica de origem, marco da internet que, dada a sua natureza intimamente ligada à tecnologia de informação, não pode ser interpretada de forma restritiva. Não pode ser interpretado de forma aqui, ó, vou sublinhar aqui, ó, restritiva, sob pena de inviabilizar a identificação de usuário que está fazendo uso de determinado IP compartilhado, inteligência do artigo 6º da Lei 12 do Marco Civil.
O artigo 6º é o artigo que diz como se interpreta o Marco Civil, que você deve buscar os princípios, os fundamentos, os objetivos, a natureza da internet, os usos e costumes. Então, olha só, o outro entendimento que está crescendo é que os provedores de aplicação também devem guardar. E os provedores de conexão também devem guardar as portas lógicas. Entendeu? Isso é interessante porque, na prática, meus amigos, as empresas de internet guardam tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Tudo. Então, o que custa entregar o raio da porta lógica? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Dito isso, meus amigos, eu acho, né, que nós aqui estamos chegando ao momento Jedi, né, momento aqui ninja, momento do nosso mestre Yoda. Tem alguma dúvida? Porque eu procurei aqui na nossa palestra fazer uma abordagem que não fosse muito cansativa. Eu sei que é meio tarde da noite, vocês estão cansados, né? Eu quis procurar tratar de uma forma muito leve, sem ficar muito grande. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, nós aqui na Smart 3 vamos ter cursos gratuitos, né, o curso Direito Digital para Iniciantes, e vamos ter alguns cursos pagos. Cybercrimes, inclusive atualizado com essa recente alteração do final de dezembro de 2018. Vamos ter Marco Civil, processo eletrônico, nós estamos gravando a Lei Geral de Proteção de Dados, está fantástico. Então, meus amigos, o que vocês viram aqui, a gente reproduz em curso. Eu tenho uma preocupação muito grande com qualidade, de oferecer às pessoas o melhor possível e de oferecer um curso prático que as pessoas possam aprender e que possam levar para a sua vida, para o seu trabalho. E quem quiser participar aqui do nosso grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, aliás, a gente tem uns 2 ou 3 grupos já do WhatsApp que a gente está discutindo assuntos, né? Mande um e-mail com seu telefone, com seu contato. Coloca lá na tela, você botou na tela? Coloca na tela aqui, para quem quiser anotar aqui o nosso e-mail, mande lá a sua mensagem que a gente vai colocar no grupo, que a gente está discutindo. A gente deve ter uma live daqui a 15 dias, né, envolvendo a liberdade de expressão, que é um tema polêmico. Eu vou trazer para vocês alguns temas, algumas tretas da internet, algumas questões polêmicas. A gente vai analisar se é ou não ofensivo. Já vamos ter polêmica. E se vocês querem participar, mande perguntas. O material, o slideshow, para quem quiser, em breve vai estar no nosso site. Quem depois quiser rever a aula, vai estar no nosso canal, vai ter a possibilidade de ter acesso ao material. O que a gente puder fazer para que vocês possam aprender e se maravilhar por esse universo incrível do direito digital, eu vou poder fazer o possível e o impossível. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira live. A gente tratou de bastantes assuntos, desculpe qualquer coisa, mas a gente tem uma preocupação muito grande em qualidade, em fazer uma live bem feita para atender vocês. A gente preparou com muito carinho o material e espero vê-los na próxima live. Gente, muito obrigado e até a próxima.